Olá, meu nome é Emerson de Souza Teixeira, sou bacharel no curso de Engenharia de Produção da Faculdade Uniaselv, turma ENGE 0054. O objetivo é demonstrar de forma clara a atuação do engenheiro de produção na logística reversa. O símbolo da engenharia de produção para conhecimento e os objetivos. História da engenharia de produção, execução do estágio durante a pandemia do Covid-19, demonstrar objetivos do engenheiro de produção e as áreas de aplicação, como a logística reversa pode auxiliar na proteção do meio ambiente, alavancando as vendas. A figura nos mostra uma condição onde o conhecimento é repassado, principalmente no que diz respeito à logística reversa, que é o assunto onde nós vamos tratar. Falando um pouco de engenharia, a origem da engenharia de produção ocorreu quando os profissionais, além de produzir, preocuparam-se em organizar o modo de integração, integrando a produção. Com a Revolução Industrial iniciada no século XVIII, na Inglaterra, houve o aparecimento da manufatura introduzindo a máquina-ferramenta. Na Inglaterra, na Revolução Industrial, sentiu-se a necessidade de as máquinas serem mais produtivas. Então, o controle da produção, a necessidade das máquinas serem produtivas, fez com que a organização se fizesse necessária, introduzindo assim algumas ferramentas que fizeram com que a produtividade naquela época viesse a aumentar, né? Um pouco da engenharia de produção no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Engenharia de Produção, a formação de engenharia de produção no Brasil iniciou-se na segunda metade do século XX, na Escola Politécnica da USP, com a criação das disciplinas de engenharia de produção e complemento da organização industrial por iniciativa do professor Rui Aguiar da Silva Leme. A data de nascimento da engenharia de produção no Brasil pode ser considerada como abril de 1955. Um ponto que aconteceu nessa data, aqui nessa época, né, nesse século, foi que indústrias vieram para o Brasil, multinacionais vieram para o Brasil e já trouxeram aquela cultura de forma de trabalho, onde no Brasil não tinha engenheiro de produção, e sentiu a necessidade de fazer com que aquele processo fosse utilizado também no Brasil. Com isso, houve a necessidade de implantação desse curso de engenharia de produção, fazendo com que capacitasse as pessoas que aqui estavam a executar o trabalho da forma que era executada fora do Brasil, no caso, né, na Inglaterra. Com isso, aí conseguiu-se trazer o curso para formar engenheiros de produção e fazer com que a produção seguisse o mesmo padrão das empresas multinacionais que vieram para o Brasil. Falando um pouco de logística reversa, perdão, a área escolhida foi a logística reversa, focando no reaproveitamento e a reciclagem. Com o atual cenário de isolamento social decorrente da pandemia do Covid-19, muitos produtos de compra estão sendo despachados a clientes por meio de frete, porta a porta. Por este motivo, se adicionou embalagens de envio, tendo a necessidade de chegar ao destino sem avarias. Esse estudo torna-se importante, pois as empresas estão cada vez mais se reinventando, buscando maneiras para que o produto não mais seja buscado pelo cliente, sim chegar ao destino de compra. Nós temos uma figura que mostra ao lado desse conteúdo ali exatamente esse ciclo. A compra, a forma de pagamento, a separação do produto, o transporte e a entrega na residência. Também temos duas imagens aí do lado que mostram uma forma de entrega porta a porta, com um fornecedor, no caso o entregador e a pessoa que está recebendo, e embaixo a imagem mostra um drone fazendo essa entrega. Então, são formas
de entrega que estão sendo executadas e, com certeza, a parte da engenharia entrou forte para se reinventar e poder fazer com que, mesmo dentro de uma pandemia, de um isolamento social, onde a gente estávamos todos nós vivendo um momento diferente, o engenheiro entrou com uma forma de fazer com que a empresa onde ele trabalha, a instituição onde ele trabalha, não deixasse de produzir e, ao mesmo tempo, não deixasse de faturar. Lembrando que o slide anterior ali mostra que, desde o começo da parte da engenharia, se reinventar e se adequar à necessidade é um fator primordial. Vivendo um pouco o estágio de módulo pandemia, né, comentando um pouco de como foi. Neste momento de pandemia que vivemos, alguns protocolos de prevenção e combate à propagação do Covid-19 que está sendo utilizado nos remeteram a adequar as atividades do estágio supervisionado presencial, onde o atual foi feito de forma online no local escolhido. Contatos e informações foram de forma online via telefone, e-mail, WhatsApp e sites da empresa. Para este foi desenvolvido um projeto de extensão constituindo um produto virtual, onde o processo de pesquisa foi utilizado para se obter embasamento teórico, onde se concretizou a elaboração da fundamentação teórica do projeto de estágio. Foi um grande aprendizado, tanto no que diz respeito ao tema escolhido, mas também da forma de execução do estágio, pois no início do curso da engenharia de produção não se tinha em hipótese alguma noção que estaríamos passando por uma pandemia, como a do Covid-19, onde tivemos que nos reinventar e o que parecia impossível tornaria real. Quando começamos a nossa faculdade de engenharia, sabíamos que teria a fase de estágio. Durante o processo, muito se buscou entender o que era o estágio e a forma de fazer o estágio, quando de repente se deparamos com isolamento social. Isso também foi uma condição bem difícil, onde a gente tivemos que nos reinventar e fazer de uma forma que até hoje não tinha sido feita, mas da mesma forma foi muito gratificante porque a gente conseguiu conhecer pessoas não só no ambiente de trabalho, mas também na sua vivência do dia a dia, marcando reuniões, às vezes entrando em contato pelo Teams, por outras plataformas, que nos levaram muitas vezes para dentro da casa das pessoas e não só naquele ambiente fabril, conhecendo também culturas e algumas coisas diferentes do que somente aquela parte produtiva, né? Conhecendo a pessoa fora do ambiente fabril. Isso foi interessante, porque com certeza numa condição normal de estágio isso nós não teríamos conseguido vivenciar, né? Falando um pouco dos objetivos e a área de atuação do engenheiro de produção, na economia empresarial, gerenciar os custos, as aplicações de recursos, sendo responsável pela vida financeira da empresa. O nome já diz tudo, né? Vida financeira da empresa. Se hoje em dia nós pensarmos que quem tem que se preocupar com o custo é o financeiro da empresa e não quem no dia a dia utiliza recursos, né? Utiliza matéria-prima, utiliza insumos, com certeza só a parte financeira não vai conseguir fazer milagre. Então, o engenheiro de produção ele tem sim que atuar nessa área e mostrar que ele é capaz de fazer com que o produto saia com maior qualidade possível na prazo de entrega necessária, com a qualidade e entrega garantida e também o custo de produção, para que ele consiga, lá no chão de fábrica, fazer com que a empresa se torne, como se diz, né, a saúde da empresa seja preservada. Engenharia organizacional irá analisar o perfil do negócio, definindo a estrutura, montando um planejamento estratégico de tarefas e no crescimento de uma empresa. Ou seja, né, entender o negócio, buscar recursos para fazer com que aquilo ali cada vez mais seja produtivo e até mesmo seja produzido de uma forma com baixo custo. Engenharia de inovação, detectar
e antecipar problemas que encontra soluções, né, com o uso de ferramentas de TI e outras inovações, ou seja, enxergar no dia a dia, no cotidiano, o que ele pode atuar antes que aquilo aconteça, até muitas vezes embasado já pelo conhecimento, né, por estar atuando em cima, cada vez buscando mais conhecimento e aí conseguindo identificar o que pode vir a acontecer e não deixar isso ocorrer. Na engenharia do trabalho, avaliar e administrar a mão de obra, isso é super importante, para a produção de bens e prestação de serviços, sendo responsável por avaliar os custos de instalação e prazo para possibilitar a execução do trabalho. Enxergar o que se tem, como vai ser feito, quando vai ser feito e a forma, isso é muito importante. Planejamento de controle, será responsável por implantar e administrar os processos de produção na seleção de matéria-prima e de saída de produtos. Também irá estabelecer e finalizar padrões de qualidade, gerenciar operações logísticas, armazenagem e distribuição de produtos. Essas são as atribuições no dia a dia do engenheiro de produção. Falando um pouco de logística reversa, o que é, né? A logística reversa consiste em um instrumento de desenvolvimento econômico e social, caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios distintos a viabilizar a coleta dos resíduos sólidos do setor empresarial para reaproveitamento em seu ciclo e em outros ciclos produtivos, ou outras destinação ambiental adequada, perdão. Portanto, a logística reversa pode se dar de diferentes modos. Contudo, sua maior aplicação hoje tem sido no sentido ambiental. Desta forma, os produtos chegam ao fim da sua vida útil, ao invés de serem descartados, são enviados no centro de tratamento e reciclagem, diminuindo assim o impacto ambiental. Áreas de custo e vendas também já estão trabalhando com foco na logística reversa, tendo em vista que já se torna o fator de decisão de compra para os consumidores. Algumas redes de cosméticos vêm trabalhando forte na logística reversa, com foco também, né, principalmente na parte de reciclagem e meio ambiente. Propagandas em TV aparecem, na mídia aparecem, mostrando que produtos foram produzidos com material reciclado. Produtos foram produzidos com material retirado de beira de praia. Então, a gente sabe, né, todos nós sabemos que sem o meio ambiente a gente não é nada. Então, a gente tem que começar a enxergar dessa forma e as empresas já estão conseguindo trabalhar para mostrar para nós, né, os consumidores, que a empresa tem que produzir, mas não a qualquer custo. Ela tem que produzir se preocupando com o meio ambiente, porque sem o meio ambiente nada se faz, nada é viável, né? Ali do lado nós temos a imagem, né? O símbolo da logística reversa. Embaixo temos também uma forma ali de logística reversa. Em cima nós temos o meio ambiente, embaixo logística reversa que mostra a fabricação, embalagem, todo o ciclo ali até chegar de novo na reciclagem. Um resumo do conteúdo. Falamos sobre a história da engenharia de produção no mundo, né? E no Brasil, quando que ela iniciou, por que ela iniciou, e quando veio para o Brasil, as mudanças que tiveram que ser feitas, né, para se adaptar ao sistema. A execução do estágio durante a pandemia do Covid-19, como foi realizado, atendendo os protocolos e a prevenção do Covid-19. Demonstrar objetivos do engenheiro de produção e as áreas de aplicação, onde o engenheiro de produção pode atuar nas empresas com foco na logística reversa. E como a logística reversa pode auxiliar na proteção do meio ambiente, alavancando as vendas e atuando no processo, atuando na proteção do meio ambiente e também no custo produtivo. Um pouco da parte de referência bibliográfica, que foi utilizado para a conclusão, a execução desse trabalho. E eu espero ter passado de forma sucinta este assunto que cada vez mais está presente no cotidiano das empresas e na área de atuação do engenheiro de produção.
Obrigado pela atenção de todos.